Alô, Aloysio Andrade, psiquiatra, bom dia. Bom dia, Eduardo, Flávia, Fernanda Viegas, ouvintes e internautas. Estamos comemorando hoje, então, o Dia da Homeopatia, o Dia Nacional da Homeopatia. E foi, então, em 1840 que o primeiro homeopata, um francês de nome Benoît Mur, desembarca no Rio de Janeiro. A homeopatia tinha se iniciado, Eduardo, em 1810, para a gente ver que não é coisa nova, não, é coisa antiga, né? Quando Hahnemann, o criador da homeopatia, publicou um livro chamado Organon, que foi a primeira base. Ele era médico alopata comum e desanimou da medicina em função de que, segundo ele, Eduardo, os remédios apressavam o fim de vida dos pacientes, tão tóxicos que eram. Ele abandona a medicina, passa a se dedicar a traduções, ele era poliglota, falava 9 idiomas, e traduzindo um texto de Hipócrates, do médico grego, que viveu em torno do ano 450 a.C., quase 2.500 anos atrás, e ele deu esse texto, Eduardo, que falava do vitalismo, de que o ser humano tem uma energia vital, tem uma capacidade de autorregulação, Fernanda, e que quando você consegue colocar a energia vital nos trilhos, o próprio organismo cuida de se blindar, de se proteger dos dois piores agressores que existem, Eduardo. Os que vêm de fora, que são bactérias, vírus e fungos, e os que vêm de dentro, que são as células cancerosas e que também têm os anticorpos que são produzidos contra o próprio corpo, as doenças autoimunes, como lúpus eritematoso, esclerose múltipla, etc. Então, a homeopatia é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1980, está no SUS desde 2006, portanto, ano que vem completam 20 anos, e o único país do mundo que tem mais homeopatas do que o Brasil, e muito mais, Fernanda, é a Índia. No Brasil, calcula-se, tem registrados em torno de 3 mil homeopatas, 2.900. Na Índia, sabe quantos são, Eduardo? Entre 200 e 250 mil médicos homeopatas. Então, a Índia realmente é o país mais homeopatizado do mundo. E, por último, lembrando que são substâncias da natureza que compõem a crosta terrestre e o nosso organismo que são usadas. Então, minerais e vegetais, por isso, a quantidade de efeitos colaterais é tão menor. Ô Viegas, os professores ganharam um presentinho tecnológico? Ganharam sim, viu, Edu? Olha só, a OpenAI apresentou uma versão do chat GPT criada especificamente para professores do ensino fundamental e ensino médio. A empresa afirmou que essa é a primeira ferramenta do tipo pensada para o trabalho pedagógico, especialmente em tarefas repetitivas que consomem o tempo dos professores. O uso vai ser gratuito até junho de 2027. Então, te dá ali um período para você degustar, aí você se acostuma, depois ele passa a te cobrar. A ideia, por exemplo, correção de prova, que é uma coisa que o professor vai ter que fazer repetidamente, né? Porque são várias provas, e aí o chat vem com alguma tecnologia ali para auxiliar nesse trabalho repetitivo do professor. Já usa o GPT, Flávia Rita? Para algumas coisas sim, mas eu tenho uma certa criticidade. Por exemplo, correção de provas, a gente tem que levar em consideração tanta coisa na hora que você vai corrigir uma prova. Mesmo a múltipla escolha, só quando não, múltipla escolha não, mas para múltipla escolha hoje você tem até um aplicativozinho que já lê e corrige. Mas eu falo assim, uma questão aberta, ela tem as particularidades que devem ser ali tratadas como particulares mesmo. Não sei se é uma boa opção, não. Vai experimentar? Vou, claro. Acho uma boa, Luiz Andrade. Eduardo, no primeiro momento fiquei muito reticente, porque logo que vi o raciocínio do que seria a futura inteligência artificial, né, que a gente chama de IA, lembrei daquele livro escrito em 1918, depois que virou filme em 1935, o tal do Frankenstein, né, onde a criatura, o ser criado pelo cientista, se volta contra o criador. Veio assim de imediato, né? Aquele temor que eu acho que todo mundo tem, de repente você ter a revolta dos robôs, né? Então, né, agora eu rio porque quando você me perguntou a primeira vez sobre inteligência artificial, doutor Luiz, o que o senhor acha da inteligência artificial? Aí eu, na brincadeira, te respondi, artificial. E outro dia, participando do Conselho de Inteligência Artificial que tem na Associação Comercial de Minas, presidida pelo senhor Luiz Gelman, a gente estava debatendo as furadas, né, os lugares onde ela falha. E um termo que eles usam é que quando ela não tem resposta, Fernanda, ela inventa e eles usam um termo psiquiátrico, assim, ela alucina, né? Então, assim, eu acredito que vai chegar muito mais perto da perfeição, do ideal, mas feito Flávia falou, essa questão de você ter determinadas coisas que tem um critério subjetivo, um critério sutil, né? Eu acho que é difícil a máquina chegar nisso, mas como as coisas estão andando a 1000
km por hora, Eduardo, eu estou na espreita, né, estudando, lendo, antenando, mas eu acho que vai melhorar muito e vai ajudar demais da conta. Mulher é fogão a lenha, homem é fogão a gás, doutor? Exatamente, né? Esse ditado popular faz sentido, porque o homem tem essa questão mais intensa num curto prazo e a mulher demora, inclusive porque a necessidade de lubrificação, né, para que a penetração não seja dolorosa, ela exige um tempo do que Freud chamou de prolegômenos, né, e que a gente pode chamar no termo vulgar de sarro e no termo mais evoluído e sutil, o carinho, né? Então, essas que Fernanda chamou de preliminares, é isso, quer dizer, você tem que ter primeiro uma aproximação para depois você ter a penetração. Inclusive, boa parte dos homens que têm ejaculação precoce é por causa de ter uma penetração precoce. Quer dizer, entra, goza e aí, né? Aí fica aquele vazio para a mulher, que na hora que ela está começando a animar, o homem já está querendo lá, sei lá, fumar um cigarro, tomar um café, já está querendo outra viagem, né? Mas então esse tempo maior de carinho é fundamental, né? Aí, inclusive, né, Fernanda, a questão colocar música, dançar um pouco, fazer uma aproximação, não ser uma coisa tão objetiva, tão instintiva e tão animal. Tem que ter o carinho, tem que ter essa parte afetiva para depois a parte sexual ser o complemento e a penetração ser o finalmente, para daí então completar-se o ato. Ô, doutora Luiz, você acha que a cultura deve ser preservada ou certos padrões de moralidade e de comportamento público devem ser regulados pelo município? Eduardo, o tema é muito controverso, né? Porque depende do contexto, depende do momento, da época, né? Qualquer apologia que seja dirigida a atos criminosos, a atos de destruição de milhares de pessoas, é lógico que não deve ser uma coisa livre, né? Tem se discutido muito essa questão do que é a censura, do que é a liberdade de expressão. E dentro do raciocínio antigo de que tudo tem limite, eu concordo com essa ideia de que haja uma certa regulação, não excessiva, mas também o que os franceses chamam de laissez-faire, deixa rolar, vamos ver o que acontece. Eu acho que isso daí não é uma coisa de civilização, é uma coisa que tem mais a ver com os instintos. Então, para transformar uma vida meramente instintiva em uma vida mais evoluída, mais elevada espiritualmente, tem que haver, sim, essas formas que a gente chama de regulação ou regulamentação, mas dentro de um contexto de relativização, nada de absoluto, tá, Eduardo? Não existe nada que a gente possa considerar que é sempre bom ou que é sempre inadequado. Você, doutora Luiz, você muda o seu comportamento dependendo do que o artista apresenta? Fernanda, é de longa data que se fala que temos que separar o autor da obra, né? Porém, o que acontece? Quando eu apoio um artista ou um autor que tem declaradamente posições que eu considere posições não adequadas, eu tenho falado muito isso aqui mesmo na bancada, eu tenho dito isso, que para mim, Flávia, hoje, mais do que pensar no certo e no errado, no bom e no mal, eu penso no adequado e o inadequado. Por exemplo, diante da fome, o adequado é um prato de comida. Diante da sede, o adequado muda, passa a ser um copo d'água. Então tem uma relatividade aí, por isso que eu não falo em certo e errado, e bom e mal, mas sim adequado e inadequado. Quando você, ou através da compra de um ingresso, ou através da compra de um livro, de um autor, Fernanda, que tem posturas ou posicionamentos na vida diferentes dos que eu acho adequados, na medida que eu compro o ingresso, que eu compro o livro, eu estou dando força para uma pessoa, para um indivíduo que professa determinado tipo de raciocínio, determinado tipo de ideia, com os quais eu não concordo. Então, acho que uma forma de você não ser cúmplice é não comprar o ingresso, não comprar o livro. Agora, hei de reconhecer que tem pessoas que, enquanto indivíduos, são muito limitadas, são muito precárias, são muito inadequadas e que parece que tem aquela capacidade que o Chico Xavier tinha de psicografia, né? De receber uma inspiração do plano espiritual e fazer obras que você fala assim, puxa vida. E na medida que nessas obras não tiver o conteúdo que ele professa na sua vida pessoal, eu vejo como sendo uma inspiração, né? Do plano espiritual e que usou esse ser humano
com ideias inadequadas, mas com, vamos dizer assim, com o dom de fazer obras completamente acrescentantes para a humanidade, mas não por causa daquele indivíduo que recebeu, mas sim pelo conteúdo da sua obra. Ô Flávio, a Rita, você é daquelas que chega lá na Rocinha, lá em Jaboticatubas, e bota um radinho lá no canto para cantar uma musiquinha boa? Só essas músicas assim, ó. É daí pra pior. Você gosta desse trem aí? Eu revi o meu percurso, me perdi no leste. Eita. É maravilhoso. Bom, Luiz? É, né? Tanto a letra quanto a música muito poéticas, né, Eduardo? E existem experiências científicas sérias, bem controladas e com muitos estudos, né, seriados, que mostram que as plantas têm a sensibilidade diante do tipo de som, do tipo de música que é colocado num viveiro, por exemplo, de plantio de tomate, né? Então, quando você coloca músicas muito agitadas, muito barulhentas, né? Ou com temas muito sexualizados ou sobre agressividade, né? Feitos são essas músicas tipo funk, que trazem essa coisa mais instintiva, mais animal, as plantas, né? A germinação delas fica completamente diferente de quando você tem músicas clássicas, músicas que dizem respeito, então, a questões mais evoluídas, a questões mais humanizadas, né? Então faz muita diferença isso, né? A gente tem dito que as músicas são psicoativas, os sons são psicoativos, tem uma ação sobre o sistema nervoso central que pode te levar a um estado de mais paz interior, de mais alegria interna, ou a estados mais agitados, a estados mais agressivos. Então eu vejo a música como sendo assim uma preciosa forma de terapia. A cobrança gerou reclamações de moradores, de comerciantes e de representantes de hotéis e pousadas que temem que o povo não vá mais para lá, né, mais visitar lá e que eles percam com as estadias, que eles percam com o movimento do comércio e por aí vai. Está disposto a pagar, doutor Luiz? Eduardo, a questão do turismo é uma questão bem interessante, porque quando a gente pensa na questão da dose, né? E já diziam os gregos há 2.500 anos atrás que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, também tem isso, né? Um grande afluxo de pessoas, um exemplo desse mundial, Eduardo, que tem passado por dificuldades, é aquela cidade famosa na Itália, Veneza, né? Que é uma cidade turística e que tem um afluxo de pessoas de fora muito grande. Então, esse excesso de presença de um número muito grande de pessoas simultaneamente traz uma piora na qualidade de vida da população local, né? Para os comerciantes, obviamente que interessa, mas até para os comerciantes, se tiver comprador demais ao mesmo tempo, isso vira um tumulto, né? E a questão da cobrança é uma forma de limitação, né? Eu acho que a questão se você pudesse ter esse escalonamento, pessoas com rendimento maior pagam mais, pessoas com rendimento menor pagam menos, e você ter um número de, vamos dizer assim, de liberdade para visitar sem pagar nada, estabelecendo cotas, né? Isso daí é uma coisa que eu acho que merece, porque se o lugar é muito bom, é muito bonito, é muito precioso, nós sabemos as cidades históricas aqui, tem determinados eventos em Tiradentes, tem determinados eventos em Ouro Preto, que fica impossível você até transitar, né? Então tem que ter algum critério de controle para que não fique aquele negócio, aquela muvuca, aquela confusão, inclusive com muito mais risco de roubos de celulares e etc. Então algum controle eu acho que tem que ter. E você não fica com medo do brasileiro falar assim, gente, uma matou o marido e cortou ele em pedaços, a outra matou os pais. As duas vão para cadeia, comendo as nossas custas. Gente, eu estou falando cadeia é bom não, tá? Raciocínio médio da população. Comendo as nossas custas, sem fazer coisa nenhuma, namorando, beijando na boca, depois ainda ganha dinheiro, fazendo série, filme. Isso é bom, hein? É um bom investimento, né? Eu não sei como é que os outros têm coragem de casar com as mulheres dessa, porque aí o povo sai da casa, eu falo, gente, vocês não têm medo de morrer, não? Eu não tenho coragem de ficar lá para me ver, doutor Luiz, mas deve ser um bom negócio, um bom investimento, dependendo do crime que a pessoa faz. Olha, eu sou radicalmente contra biografias não autorizadas, né? A pessoa escrever sobre sua vida sem te consultar, faz do jeito que ela quiser, né? Agora a gente tem uma forma de literatura que é muito bem sucedida, né? Tivemos 2 escritores aqui em Minas muito lidos e, cara, muito inteligentes, que foram Murilo Rubião e o Roberto Drummond.
Alberto Drummond, que até escrevia muito sobre futebol, né? Mas ele era um grande escritor. E o estilo deles, uma forma de literatura, é o que chama, então, Fernanda, de realismo mágico. O realismo mágico, então, você pega parte de uma coisa real, de um fato, de uma situação, e aí você enfeita, você inventa, você, como diz na gíria, dá o trato e transforma aquilo numa coisa diferente, né? Mas no caso dessas pessoas aqui, as histórias delas ficaram muito conhecidas porque foram processos que a gente acompanhou desde o início, né? Histórias que chocaram o Brasil, né? Crimes que marcaram, né? Totalmente, né? E tanto essa questão, você pensa bem, né? A filha de... a mãe da Richthofen era uma psiquiatra, né? Então você vê que realmente assim, como que não percebeu essas tendências desviantes da sua filha. Arrumou um namorado que tinha um irmão, eles todos doidões, se dispuseram a matar o casal com um taco de beisebol, porque ali é aquela né? curiosidade, né, doutor? Como é a cabeça de uma pessoa que comete um crime tão grave, né? Eu acho que é essa curiosidade que faz bombar é uma esse tipo psicopatia, de conteúdo, né? E o caso da Isabela Nardoni, né, daquela criança que foi jogada lá do alto. Esse aí não ficou esclarecido até hoje, assim, do ponto de vista do que realmente aconteceu. Ato de serviço é a minha linguagem de amor. É a linguagem dela de amor, né? Tem pessoas que precisam de toque, tem outros que precisam de conversa, tem gente que precisa de dinheiro, tem cada um. Isso foi o Eduardo que disse. Anima muito. Cada um tem um estímulo, né? Falando nisso, né? Mas é aquilo que a gente estava falando outro dia sobre o dinheiro, Flávio. Você não estava aqui no dia, que tem 3 raciocínios sobre o dinheiro que eles são, vamos dizer assim, bem desagradáveis, mas bem verdadeiros. Primeiro, que o dinheiro entra por um cano de meia polegada e sai por um cano de 3/4, ou seja, entra menos do que sai, então está sempre faltando. Segundo, que é muito para quem paga e é pouco para quem recebe. Tem que parece esquisito. Se é o mesmo valor, se para quem paga é muito, para quem recebe é pouco. E o outro, finalmente, é que o dinheiro não garante a felicidade, mas a falta de dinheiro garante a infelicidade. Portanto, não basta ter dinheiro, mas tem que ter algum dinheiro. Em outras palavras, o dinheiro não é tudo, mas se você tiver sem dinheiro, você não está com nada. A gente gosta de ser elogiada, gosta de ser valorizada, gosta de ser vista, né? Ter tempo pra gente. Então, muita coisa aí que pode ser melhorada. Levar, Fernanda, em consideração uma questão hormonal, que é muito importante, ela é mais gritante, vamos dizer assim, ela é mais visível na mulher, mas o homem também tem essa coisa relativa, então, ao ciclo, né? E, realmente, o ideal é que a mulher tenha essa autoobservação e saiba se ela está numa fase pré-menstrual, se ela está na fase de ovulação, né? Então, isso daí é uma coisa muito importante. E se a mulher consegue, através de atividade física, acoplar a sua ovulação à lua cheia, é um momento de plenitude. E se conseguir acoplar, Fernanda, a sua pré-menstruação à lua minguante, os sintomas de edema, de inchação, de mau humor, de melancolia diminuem demais. Então o ideal é pré-menstruar na lua minguante. Então quem toma pílula, parar faltando 4 dias para a lua minguante, que aí... Gente, a minha sogra, infelizmente, faleceu na pandemia, mas eu moraria com ela uma vida inteira, porque eu era louca por ela. Dona Edilamar, uma saudade eterna. A minha sogra, que me explorava muito, eu morreria com ela também, porque era gente boa, me divertia, sabe? Principalmente falando palavrão perto de mim. Ô, doutor Luiz, você achou o que desse aí? Isso é coisa para psiquiatra. Cada doido com sua mania, em cada cabeça sua sentença, né, Eduardo? Mas a identidade que a gente tem com uma pessoa, às vezes não tem nenhuma explicação lógica, não tem o porquê objetivo, mas a gente se sente bem. Quando os anjos da guarda combinam, quando a presença dessa pessoa te inspira, te traz bom humor, te traz uma sensação de mais sentido para a vida, né? Então não vejo nenhum problema, né? Se elas se identificam, se elas têm essa sensação de fraternidade, né? Porque não pode pensar só em questão de amor como sendo uma questão que envolve algum toque físico, alguma prática sexual. Você pode ter uma afinidade com a pessoa, você pode ter uma identidade com uma pessoa sem ter nenhum tipo de interesse sexual. Isso na Índia até é muito comum, Fernanda. Casais que se casam para viverem juntos e não têm a intenção nem de ter atividade sexual, nem de ter filhos, né? É uma questão, é uma vida fraterna, gosta-se, mas não deseja-se do ponto de vista da testosterona, dessa coisa aí que Flávia está nominando muito bem com o nome de tesão. A magia do Natal encanta mais crianças
de 2, 3, 4 anos, não é não, Vera? É, pequenininhas. Então, acende as benditas lâmpadas 6 da tarde, que é pra meninada curtir de 6 até 7, 7 e meia, vai mimir. Inclusive, é a transição, né, Eduardo? Entre a luz, enquanto tem a luminosidade e a claridade do sol. Vê a diferença, e aí, né? vai diminuindo e aí as luzes vão surgindo. Magia do Natal. Agora, o apelo desesperado é não marque o horário e atrase. Pelo amor falta de de Deus. respeito também. O quê? É falta de respeito. E criança aí Falta de respeito, né? E com criança você não pode fazer isso, porque as mães entram em pânico. E o risco de tumulto, né, Eduardo? Tivemos um exemplo que foi organizado pela Secretaria de Educação, um aulão, uma aula grande sobre inteligência artificial, né? E foi atrasando, começaram primeiro uma guerra de garrafa plástica, de água, né? E depois virou uma confusão violenta. Vamos falar o quê? De jabuticaba. Depois das 11 é jabuticaba. Apesar de não estar grávido, estamos em pleno pré-natal, então vamos curtir, tá, gente?